é que o gráfico dessa função é um arame, tá? Do ponto AF de A ao ponto BF de B, o gráfico não tem salto. É uma coisa inteira, é um arame, é um fio, tá? Vamos pensar assim. Não tem quebra, não tem salto, não tem corte. Então, admita, sem perda de generalidade, que você está com os pontos no primeiro quadrante. Aqui o A, o B. E para tornar um pouquinho mais geral, suponha que isso aqui é o F de B e suponha que isso aqui é o F de A. Então, tá? A sua função, que é contínua, ela sai desse ponto e vem para esse. Então o gráfico pode fazer o que ele quiser. Ele pode chegar aqui, subir. Não, vou subir. Mas uma hora ele vai ter que vir para cá. Correto? E vem para cá de forma contínua, de forma inteira. Então, se o meu número C, se o meu número real C, ele está estritamente entre F de A e F de B, o C, necessariamente, ele é I mais, porque eu venho para cá, essa reta horizontal, horizontal significa paralela ao eixo das abscissas, essa reta vai tocar o gráfico, vai ter que intersectar o gráfico, e normalmente intersecção eu desço aqui, e o que é que eu tenho? Um ponto x0, tal que F de x0 é quem? É C. Então, esse é o apelo geométrico desse teorema, tá? É a intuição que está por trás desse teorema, chamado teorema do valor intermediário, ó, intermediário. Se o C está estritamente entre F de A e F de B, e a função F é contínua no intervalo fechado AB, e a função é contínua no intervalo fechado AB, então existe um x0 no intervalo aberto AB, tal que F de x0 é C. Esse teorema é conhecido como teorema do valor intermediário, tá? Esse é o teorema do valor intermediário. Simplesmente que eu vou mostrar como TVI, tá? Teorema do valor intermediário. A demonstração do teorema, ele não está no nível dessa disciplina, nem usa cálculo, não usa, porque é um teorema de topologia, tá? É um resultado que independe, tá? Que ele não usa nada do que venha a ser demonstrado daqui para frente em termos de cálculo. Porque esse é um teorema independente, que ele depende de uma outra área da matemática, de que não usa cálculo. A demonstração dele não usa cálculo, não usa análise. É topologia. Esse teorema aqui. Topologia da reta, tá? Funções contínuas, tá? Entendido? Então esse é o então nós vamos aceitar sem demonstração, tá? Não há nem como eu demonstrar agora esse teorema, tá? A VA, mas vai consumir várias aulas, que eu tenho que construir toda a teoria para conseguir demonstrá-lo. Não vale a pena, porque ele independe do cálculo, tá certo? Mas esse é um teorema fundamental, porque ele diz, por exemplo, se você pegar, por exemplo, ele diz que toda função polinomial possui, toda função polinomial de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real, tá? Por exemplo, ó, sejam a n
A1, A0, números reais, com AN diferente de zero, tá? Com AN diferente de zero, AN diferente de zero, e F de R em R, a função dada por f de x igual a n x elevado a n mais a1x mais a0, tá? Qualquer que seja o x real. Ó, observe. Se o AN é positivo, tá? Com AN diferente de zero, se N é ímpar, se N é ímpar e o AN é positivo, então isso aqui é fundamental, viu? Isso é fundamental, o N ser ímpar. Polinômio de grau ímpar, tá? Então, observe o seguinte: quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? É mais infinito, porque é o limite do AN x elevado a n. AN positivo, x elevado a n vai a mais infinito, então isso aqui dá mais infinito. E quem é o limite com x tendendo a menos infinito de f de x? Menos infinito. Ora, se o limite aqui é mais infinito e o limite é menos infinito, então a conclusão é o seguinte: existem A e B reais, tais que o f de A, tá? Eu posso, como esse limite é mais infinito, eu posso fazer o valor f de x tão grande positivamente quanto eu queira, e eu posso fazer o valor f de x tão grande negativamente quanto eu queira também. Isso diz o quê? Diz de imediato que existem A e B reais, tal que f de A é negativo e o f de B é positivo. Existem A e B reais, tá? Existem A e B reais com A menor do que B, tá? Tais que o f de A é menor do que zero, que é menor do que B. Agora, uma função polinomial, ela é contínua em toda a reta. Em particular, ela é contínua no intervalo fechado AB. Então eu já boto logo, como f é contínua em AB, então veja o que nós temos. A f é contínua em AB e o zero é um valor estritamente entre f de A e f de B. Então, como f é contínua em AB, pelo TVI, que é o teorema do valor intermediário, qual é a conclusão? Existe C no intervalo aberto AB, tal que f de C é zero. É tal história, ó. Está aqui a reta. Polinômio de grau ímpar.
Ele vai para mais infinito e vai para menos infinito. Ele pode fazer o que quiser, mas para ele chegar daqui para cá, ele tem que cruzar a reta. Tá? Então existe um x0 aqui. Existe. Agora a gente vem para cá. Existe, né? x0 em I. Em I não, em AB, né? Existe x0 em AB. Tá? Existe x0 pertencente a AB real, tal que o f de x0 é 0. E aí pronto, aí acabou, tem a raiz. Acabou? Não, não acabou, né? Porque eu estou pegando o caso em que o AN é que? Positivo. Mas se o AN for negativo? Se o AN for negativo? Se o AN for negativo, esse limite aqui é menos infinito. Enquanto esse é quanto? É mais infinito. Então o que você vai ter é isso aqui. O zero continua sendo, está estritamente entre f de A e f de B, então mesma coisa. Só que aqui é o contrário, né? Vai assim, né? Vindo daqui para cá. Então está demonstrado. Ou seja, toda função... Hã? Porque no caso de um polinômio de grau par, ele não tem raiz real. Esse resultado não vale para n par. Eu pensei que o x2 é mais um, não tem, né? x2 mais 1. Você pega a função f de x. F já é um contra-exemplo. Ou seja, f de x igual a x ao quadrado mais 1 é um polinômio de grau par e é um polinômio que não tem raízes reais. Tá? Para f de x igual a x ao quadrado mais 1, f de x para f de x igual a x ao quadrado mais 1, tá? Qualquer que seja o x real. Não existe z real, não existe, tá? Tal que f de z seja zero. Claro, isso aqui é sempre diferente de zero. Precisa ser grau par, tá? Então todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. Pode ter mais de uma. Não. Pode ter mais de uma. Você entende? Tá certo? Pode ter mais de uma, não precisa ter só uma, tá? Então você pode ter um caso de uma função assim, ó. Você pega, tá? Você pega a função, tá? Olha, esse teorema, tá? Vamos ver no contexto desse teorema. Esse teorema aqui, ele é um teorema de existência, tá? Somente. Ele não é de unicidade e nem ele exibe a raiz. Ele só mostra que tem uma raiz, mas ele não exibe quem é essa raiz. E nem também afirma que a raiz é única. Por exemplo, você pega a função, tá? Vou pegar aqui, a seguinte função, g de x igual a x3, tá? Menos x3 menos x.
Tá certo? Tá bom? Eu te pergunto, quem é G de 2? Só ver aqui. Um exemplo, quem é G de 2? G de 2 é quanto? 6. Quem é G de menos 2? Menos 10. Hã? Ah, não, vai ser menos 6. Menos 6. Menos 6. Hã? Vai ser menos 6. Então você vê o seguinte, ó. Essa função, você observa, ó, desrespeitando a proporção aqui, tá? Só para você ver. O F de 2 é quanto? O G de 2 menos 2. G de 2 quanto é? É 6. G de menos 2 quanto é? Menos 6. Então, essa função ela vem daqui para cá. É uma função polinomial, é contínua. Então ela tem uma raiz entre menos 2 e 2. Tá? Vamos pegar, entendeu? Ela tem uma raiz entre menos 2 e 2. Mas ela só tem uma raiz entre menos 2 e 2? Vamos ver. Eu sei que uma vai ter. Agora, vamos fazer um exercício aqui e verificar. Quando é que G de x é 0? G de x é 0 se somente se o quê? x3 menos x é 0. Que é se somente se x vezes quem? x2 menos 1 é 0. Que é se somente se o quê? X é 0, né? Ou x é 1, né? Ou x é 1. Então, tem 3 raízes. Esse polinômio, tá? Tem 3 raízes. Uma raiz é o menos 1, uma raiz é o 0 e a outra raiz é o 1. Ou seja, o gráfico dessa função passa por esses 3 pontos. Tá? Sabe o que é? Que é o seguinte, ó. Olha quem é a derivada dessa função, ó. Quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada da g em x? Quem é? Vou colocar aqui. Quem é? Quem é a derivada da g em x? Me diga. Hã? 3x ao quadrado menos 1. Menos 1. Ao quadrado menos 1. Então, quem é a derivada no g no 0? Quem é? Menos 1. Significa que a função passa por esse ponto aqui. Passa por esse ponto. Mas a reta tangente é a reta que tem coeficiente angular menos 1. Ou seja, é a bissetriz do quarto e terceiro quadrante. Então a reta tangente aqui é essa reta. A bissetriz. Então esse gráfico ele é assim, ó. Ele vem aqui, ó. Observe que essa função é uma função ímpar. Não é? Se você observar, g de x, g de menos x é g de x, qualquer que seja o x real. Ainda tem essa observação aqui. Até porque essa função, o gráfico é uma coisa que nós vamos estudar. Mas eu antecipo logo para vocês que essa função ela tem um gráfico assim. Ela vem e passa por esse ponto. Aí ela vem para cá e a tangente, ó. Olha a tangente, ó. Aí ela vem para cá e sobe para cá. O gráfico será assim. Nós vamos estudar isso com mais detalhes, da estudando função crescente e crescente. Mas o importante aqui, dentro do contexto, é que no intervalo menos 2, 2, o teorema do valor intermediário disse que tem uma raiz. Mas eu vejo que tem 3. Mas isso não contradiz o teorema, porque o teorema só diz isso. Que existe x0, mas não diz que existe somente 1. Tá? Existe x0 no intervalo AB, tal que
Aberta beta, o que f de x0 é c. 20 minutos? Dá.